Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre 3 erros que muita gente comete antes de adquirir um sistema fotovoltaico. Para você que quer ter um sistema fotovoltaico ou para você que quer trabalhar no setor, muitas das vezes você deixa passar alguns itens que são fundamentais na hora, de se fazer uma instalação fotovoltaica. Uma pré-análise para você ter um sistema fotovoltaico totalmente de acordo, com o que você precisa, nas condições ideais, e muitas das vezes sem que você tenha que gastar um valor a mais, por não ter vistos esses erros que acontecem com muita gente e que pode acontecer com você. Fique ligado aí até o fim do vídeo, que esses erros aí podem se tornar também dicas para você aí que trabalha no setor ou para você que quer um sistema fotovoltaico em sua casa, comércio ou indústria. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, Deixa aquele like que isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais gente. Beleza? Então, bora lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou falar para vocês 3 erros que muita gente comete na hora de adquirir um sistema fotovoltaico. Então, muita gente omite alguns itens aí que são fundamentais, Uma análise pré-instalação da sua casa, da sua unidade, e que pode fazer muita diferença quando você for adquirir um sistema fotovoltaico ou para você que já trabalha no setor e que ainda não se atentou a esses erros. Bom, e o primeiro erro que eu vou falar para vocês aqui é uma leitura errada da conta de luz. Primeiramente, antes de você fazer um sistema fotovoltaico, você tem que analisar a sua conta de luz, seja ela uma conta residencial, comercial ou industrial. E primeiro você tem que diferenciar, se é do grupo A ou grupo B. A maioria dos consumidores, são consumidores aí de baixa tensão, que possui fornecimento da distribuidora e com medição direta, não possui nenhuma subestação nem nada do tipo, que são os consumidores comuns aí, residenciais, comerciais e pequenas indústrias. Se você for do grupo A, que é o grupo de alta tensão, que você vai precisar aí de uma subestação, de uma quantidade de energia maior, a sua forma de tarifação, a sua forma de cobrança da conta de luz é totalmente diferente do grupo B. No grupo B você possui uma tarifa única, onde você vai pagar a quantidade de quilowatt de acordo com o que você consumir aí durante o mês. Então a conta é simples, a tarifa única vezes esse valor, mais a iluminação pública e adicionais bandeiras vermelhas. Já no grupo A, você vai precisar de um cálculo mais específico. A forma de tarifação é diferente. Você paga um valor de demanda contratada, que é como se fosse uma parte da energia que sua indústria precisa para que a distribuidora possa separar essa quantidade de energia e deixá-la disponível para você. Então, todo mês você tem que pagar esse valor obrigatoriamente. Mas o consumo fora o horário de ponta e o consumo dentro do horário de ponta. Normalmente, o consumo do horário fora ponta é bem menor do que o consumo durante a ponta. Então, muitas indústrias ou deixam de funcionar aí antes do período de ponta, que é entre 5h30 a 8h30 normalmente, ou 6h30 a 9h30, dependendo da região, e só voltam a funcionar depois, ou então utilizam um gerador a diesel, só para não pagar a tarifa durante o horário de ponta. Então no grupo A existem várias formas de tributação, existem várias tarifas aí que você precisa analisar, E um sistema fotovoltaico para o grupo B, você consegue aí, em alguns casos, 95%, 97%, até 99% de economia, dependendo da quantidade aí que essa unidade consome. Já no grupo A, que é o grupo de alta tensão, você vai conseguir uma economia de 30%, 40% na média, dependendo da quantidade de energia que você consome e do tamanho do seu sistema. Fora que você vai precisar fazer um investimento muito mais alto, porque para você para você ter uma usina solar fotovoltaica, sendo do grupo A, você vai ter que obrigatoriamente compensar toda a energia gasta durante o período de fora ponta, para depois compensar no período de ponta. E normalmente o período de fora ponta é mais barato do que o período de ponta.
Além disso, você tem que pagar obrigatoriamente a demanda contratada. Já no grupo B, você paga somente a taxa de disponibilidade, que é um valor bem baixo, né, comparado à demanda contratada. Fora que se você for do grupo de alta demanda, você vai ter que ter uma subestação, tá? E se você for colocar um sistema fotovoltaico, é necessário uma análise prévia aí, uma análise mais cuidadosa e minuciosa, tá? Justamente por causa desse fator aí que você tem que pagar, dessa demanda contratada que você tem que pagar, e também, tá, da necessidade ou não, dependendo aí da distribuidora, tá, de reforço de rede. Então é um pouco mais complicado, né, e sua economia e o investimento é muito alto. Por isso que normalmente, tá, existem aí uma grande quantidade aí de unidades residenciais e comerciais com sistema de micro e mini geração e uma quantidade bem reduzida de usinas e uma quantidade bem reduzida de indústrias com sistemas fotovoltaicos. Outra coisa aí que você deve levar em consideração na hora da leitura da conta de luz é com relação às bandeiras tarifárias, tá? Hoje, tá, devido à crise hídrica que vivemos, a gente está pagando aí um valor muito alto de bandeiras tarifárias. E esse valor de bandeiras tarifárias é correspondente ao consumo da sua unidade, tá? Se você paga um valor de X quilowatts, tá? Você vai pagar aí a bandeira tarifária correspondente a esse consumo. Hoje a bandeira tarifária está aí na bandeira vermelha, tá? Que é o pior caso, patamar 2. A gente está pagando aí em torno de 14 a 17 reais, algumas contas que eu já vi, 17 reais a cada 100 kWh. Então se você consome aí 200, 300, 400 kWh, você vai ter que multiplicar esse valor aí a cada 100 kWh, na verdade somar, né, a cada 100 kWh por 17. Ou seja, se você consome 400, seria 4 vezes 17. Quanto maior for o seu consumo, mais você paga com bandeira tarifária. Mas se você tiver um sistema fotovoltaico, você vai deixar de consumir aquele valor todo e vai consumir somente o mínimo, tá? Então, por exemplo, se você consome aí 300 kWh, você vai pagar um valor de bandeira tarifária 3 vezes 17, mais ou menos aí R$51, tá? E se você tiver um sistema fotovoltaico, você vai reduzir para 100, tá? Por exemplo, com uma casa aí que tem uma rede trifásica, você vai pagar somente R$17, que é correspondente a esse valor mínimo, tá? Ou seja, você vai economizar de R$51 para R$17 só de bandeira tarifária, né? Fora o consumo normal, né, que você saiu de 300 para 100. O segundo erro aí que muita gente comete, tá, antes de fazer uma instalação fotovoltaica, é a verificação das instalações da unidade, tá? As instalações elétricas, tá? Principalmente o padrão de entrada. A gente olha normalmente aí, para residências e comércios, o padrão de entrada. Olha se o padrão está de acordo para receber uma usina fotovoltaica. Se a fiação, se o disjuntor de entrada geral, ele suporta a energia que o seu sistema fotovoltaico vai produzir. E também com relação à ligação do inversor, né, ao tipo de inversor, né? O inversor monofásico, ele vai precisar aí, né, de uma rede de no mínimo 220 aí, bifásico, tá? Para regiões onde o trifásico é 220 e nas regiões onde o trifásico é 380, tá? Vai precisar aí do monofásico 220, tá? Que é equivalente a esse bifásico 220. Em algumas localidades existe o monofásico 127, tá? Aí nesse caso você vai precisar ou de colocar um transformador aí na saída desse inversor, ou então um inversor 127, que é mais raro de se encontrar. Ou então, né, você vai adequar o seu padrão para esse inversor, que é o que a maioria das pessoas faz, tá? Porque normalmente quando você vai colocar o sistema fotovoltaico, você quer gerar uma quantidade de energia a mais para usar mais equipamentos e, consequentemente, você vai precisar de uma rede mais forte. Questões também como aterramento, tá? Muitas unidades não possuem aterramento, então você precisa fazer um aterramento para aterrar todos os pontos do seu sistema fotovoltaico, tá? Inversores, placas, né, DPS. Então todos esses pontos devem estar devidamente aterrados, tá? E equipotencializados aí no barramento para que você esteja com o sistema totalmente protegido, né, contra surtos elétricos e descargas atmosféricas. Em localidades onde já existem, tá, uma malha de aterramento aí, um sistema de aterramento já para os equipamentos da casa, né, para
o quadro de distribuição geral, você pode aproveitar esse aterramento. Outra coisa que acontece também são os medidores, tá? Tem alguns medidores que estão fazendo, às vezes, uma leitura errada, tá? Às vezes está fazendo uma leitura acima, às vezes uma leitura abaixo. Medidores muito antigos de casas que possuem, tá, uma instalação aí muito antiga e que por muitos anos nunca houve uma troca, tá, nem uma reforma com relação ao padrão de entrada, tá? Então pode ocorrer alguma incongruência aí, tá, devido a erro de medição de medidores, tá? Mas isso é raro de acontecer, tá? Mas você tem que estar atento a isso se o medidor for muito antigo. Outra coisa também é com relação já à instalação do sistema fotovoltaico, a distância do ponto de conexão, tá? Do ponto de conexão da usina fotovoltaica até a sua unidade, tá? Em algumas localidades a gente consegue ligar a usina fotovoltaica, a saída do inversor após passar por um quadro, tá, de proteção, ou então, ser conectado direto ao quadro de distribuição, fazendo assim a conexão da usina. Em alguns casos você vai precisar ligar a usina em outro ponto, tá? Por questões aí físicas, que você não conseguir passar os cabos de saída do inversor em direção ao quadro de distribuição da casa, tá? Você pode conectar aí entre um ponto localizado, tá, entre o quadro de distribuição e o padrão de entrada, tá, que é o ramal de entrada da casa. Então a gente faz a conexão ali normalmente no ramal de entrada, que é o ponto de fácil acesso, que normalmente as instalações fotovoltaicas são no lado externo da casa, a não ser que a casa já esteja preparada para isso, mas na maioria dos casos é feita assim, tá? A gente instala do lado de fora e acha um ponto aí, tá? Seja uma caixa de passagem, tá? Ou em alguns casos raros, a gente consegue ligar direto no quadro de distribuição, tá? Existe alguma tubulação específica para isso, uma tubulação já vazia. Então você deve se atentar muito a isso, tá? Quantas distâncias, se precisa quebrar ou não, tá, algum local aí da casa, porque isso faz muita diferença, tá, na hora de você fazer a instalação fotovoltaica. E o terceiro e último erro aí que muita gente comete, tá, antes de fazer uma instalação fotovoltaica, é a análise do telhado, tá? Muita gente omite essa análise ou só olha superficialmente e às vezes pode encontrar dificuldades na hora da instalação. O local preferencial de instalação das placas é voltado para o norte, mas em algumas localidades você não possui o telhado, seja uma das águas, se for um telhado de duas águas, voltado para o norte. Então você deve utilizar ali o leste, oeste e considerar essas perdas, tá? Muita gente omite essas perdas e não considera. Instala no leste, oeste e às vezes não sabe por que a sua usina não está gerando o que deveria gerar. Você também tem que olhar a área útil do telhado, tá? Se você for colocar as placas todas voltadas para o norte, se existe alguma área do telhado disponível para isso, tá? Você vai ter que olhar se tem algum sombreamento no telhado, tá? Você tem que olhar também a estrutura do telhado, tá? Se o telhado suporta receber a quantidade de placa que você pretende colocar, tá? Eu já peguei algumas casas onde a estrutura do telhado estava em péssimas condições, tá? Inapropriadas para receber painéis solares, tá? E que muitas das vezes a gente só viu quando a gente foi instalar, tá? Porque por fora não parecia que estava ruim. Então verifique previamente para você não cometer um desses erros. Outro erro que às vezes acontece é com relação à entrada do inversor. A quantidade de MPPTs que esse inversor possui vai influenciar e impactar diretamente a instalação das placas, tá? Lembrando que você deve colocar painéis solares na mesma posição e na mesma direção por cada MPPT do inversor. Caso você venha colocar painéis em outras posições, tá, você vai ter que ter uma área exclusiva, um MPPT exclusivo para cada posição que você colocar os painéis solares. Tá? E também você tem que se atentar a esses limites de tensão e corrente, tá, para você estar sempre ali nos limites, tá, de conexão ideal do inversor, a não ser que você venha usar um microinversor, tá? Se você for usar um microinversor, aí é uma entrada exclusiva por placa, e você pode direcionar cada uma das placas para onde você quiser. E se você for fazer uma instalação no solo, tá, você tem que tomar cuidado aí, com relação à instalação das placas, tá? Principalmente a distância entre fileiras, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como calcular essa distância, tá?
entre uma fileira e outra de placas, caso você venha instalar as placas no solo, ou então, né, caso você tenha algum sombreamento em cima do telhado, né, qual distância que você tem que tomar ali. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, tá? E aprender. Você também tem que tomar cuidado com relação à limpeza do local. Muitas das vezes a instalação junto ao solo é feita em locais isolados, então essas usinas de solo feitas num terreno mais afastado, numa área rural. Então você tem que tomar cuidado com relação ao que está em volta, né, dessa usina, né, mato, árvores, tudo que possa fazer alguma sombra na placa ou atrapalhar alguma ligação elétrica. E também você tem que olhar a rede elétrica do lugar. Como eu disse, a maioria das usinas instaladas junto ao solo é numa área afastada, numa área rural. E normalmente você encontra mais dificuldades para achar uma rede trifásica, tá, de boa disponibilidade para colocar inversores com usinas maiores, tá? Inversores aí acima de 10 kW, de 15, 20, 30, em alguns casos aí passando de 1 mega, né, se for uma grande usina. E em todos esses casos você vai precisar de uma rede trifásica, tá? E normalmente em locais afastados você vai ter um monofásico rural, tá? Que é uma tensão aí que fica entre 220 e 230, tá? Mas é monofásica. Você vai ter que trazer uma rede para perto dessa usina, tá? Isso vai te custar um valor muito alto, ou então fazer uma usina menor, reduzida, que suporte a tensão, né, ao transformador ali monofásico dessa localidade. Existem vários outros erros, tá, que muita gente comete na hora de fazer a instalação fotovoltaica. Eu disse 3 aqui, tá, e pretendo trazer mais vídeos aí que vai te alertar e te dar dicas durante, tá, e antes de uma instalação fotovoltaica. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês na próxima e um forte abraço.